Entre deuses antigos e heróis esquecidos, ergue-se a lenda de um garoto que jamais pediu para ser especial, mas cujo destino o colocou diante de provações maiores do que qualquer mortal poderia suportar. Percy Jackson, um nome que ressoa como o trovão de Zeus e corre com a força das ondas de Poseidon. De descobertas dolorosas até batalhas lendárias, sua vida é um lembrete de que até os mais jovens podem carregar o peso do Olimpo sobre os ombros. Mas antes de mergulharmos nesta jornada de semideuses, monstros e profecias que desafiam o próprio tempo, preciso pedir algo muito importante: a sua inscrição. Ela é essencial para que possamos continuar trazendo essas histórias cheias de mitos, aventuras e magia até você. Deixe também o seu like para fortalecer essa comunidade e mostrar que você está pronto para essa viagem. E mais, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Vai ser incrível ver até onde as histórias dos deuses e heróis conseguem chegar. O jovem turbulento. No limiar de uma era onde deuses ancestrais e monstros míticos tecem suas tramas na tapeçaria do mundo moderno, emerge a figura de Percy Jackson, não como um herói predestinado, mas como um jovem turbulento, forjado nas fornalhas da incompreensão e da adversidade cotidiana. Sua vida, antes que o véu da realidade se rasgasse para revelar um universo de maravilhas e horrores, era um mosaico de desafios e frustrações. Aos 12 anos, Percy já carregava o estigma de ser um aluno problema, uma etiqueta que o perseguia de uma escola para outra, num ciclo incessante de matrículas e expulsões. Cada instituição de ensino parecia incapaz de conter a energia inquieta que borbulhava dentro dele, ou de compreender a mente que processava o mundo de uma forma singular. A dislexia, uma névoa densa sobre as palavras, tornava a leitura uma tortura, e as letras dançavam e se misturavam diante de seus olhos, transformando livros em enigmas indecifráveis. Paralelamente, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, infundia em sua alma uma torrente de energia indomável e uma mente que saltitava entre pensamentos como um fauno em um campo florido. Esses atributos, que mais tarde se revelariam dons de um legado divino, eram então apenas fardos que o diferenciavam e o isolavam. A disciplina acadêmica tornava-se um campo de batalha, onde Percy, por mais que se esforçasse, via-se sempre em desvantagem, condenado a ser o garoto que nunca se encaixava. Em seu lar, a atmosfera era ainda mais opressiva. Compartilhando um pequeno apartamento com sua amada mãe, Sally Jackson, Percy vivia sob a sombra asfixiante de Gabe Ugliano, seu padrasto. Gabe, um homem de temperamento vulgar e cruel, lançava sobre a vida de Percy uma nuvem constante de desdém e abuso. Seus comentários ásperos e sua presença sufocante eram uma fonte perene de tensão, um lembrete constante da fragilidade de sua segurança. A relação entre eles não era de família, mas de um tormento diário, onde a simples existência de Percy parecia ser um incômodo para Gabe. Era um ambiente onde o amor e o apoio de Sally eram o único farol em meio à escuridão, a única âncora em um mar de incertezas. Essa era a realidade de Percy Jackson, um garoto à margem, incompreendido, lutando em silêncio contra demônios internos e externos, sem a menor ideia de que os verdadeiros demônios, aqueles que habitavam os mitos e as lendas, estavam prestes a invadir sua vida e redefinir seu destino. Ele era apenas Percy, o jovem problemático, aguardando um despertar que mudaria para sempre a sua percepção do mundo e de si mesmo. Mas o véu da normalidade estava prestes a ser rasgado, não por uma epifania gradual, mas por um choque brutal no coração de uma excursão escolar. Era um dia como tantos outros, as paredes frias de um museu servindo de palco para a rotineira aula de história. Contudo, o que era para ser uma lição sobre o passado, rapidamente se transformou no preâmbulo de seu próprio futuro mítico. No meio de colunas e artefatos antigos, a aparente professora de matemática de Percy, a Sra. Dodds, revelou sua verdadeira e aterradora face. A mulher que antes parecia humana, mesmo que severa, transmutou-se numa criatura alada e garras afiadas, um ser de puro terror vindo das profundezas do Tártaro, uma fúria. Seus olhos ardiam com uma fúria infernal e sua voz, outrora didática,
ecoava agora com a malevolência de 1000 eras. O ataque foi súbito, implacável, um assalto direto à existência de Percy. Ninguém parecia perceber o horror que se desenrolava, como se um filtro de irrealidade tivesse sido aplicado à percepção dos demais estudantes. Nesse instante de pavor primário, um objeto trivial se tornou um arauto do poder ancestral. A caneta esferográfica que Percy carregava, um item tão comum e mundano, sofreu uma transfiguração mágica. Em suas mãos, ela se alongou, a superfície metálica brilhando, a ponta se afiando em uma lâmina de bronze celestial, a contracorrente. Não houve tempo para questionamentos, apenas para o instinto bruto de sobrevivência. Com um golpe que ecoou com a força de incontáveis lendas, Percy confrontou a fúria. A criatura, atingida pela espada lendária, não sangrou, não caiu, mas desintegrou-se em uma nuvem de poeira e fumaça, evaporando como um pesadelo ao amanhecer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo batimento acelerado do coração de Percy. A Sra. Dodds, ela simplesmente desaparecera. Não havia vestígios, nenhuma evidência do confronto que acabara de ocorrer. O mundo parecia ter se reajustado, apagando a cena aterradora de sua memória coletiva. Seus colegas e até mesmo seu professor de latim, o Sr. Brunner, agiam como se a Sra. Dodds nunca tivesse existido, substituindo-a por uma tal Sra. Carey em suas lembranças. Essa dissonância, essa lacuna na realidade percebida por todos, lançou Percy em um abismo de confusão e incerteza. Aquele evento, inexplicável e violento, havia desvendado uma rachadura na fachada do mundo comum, uma rachadura que prometia revelar verdades muito mais grandiosas e perigosas do que qualquer pesadelo, forçando-o a questionar tudo o que ele pensava saber. Tal evento, por si só, já era um abismo de incredulidade, uma rachadura na fachada de sua realidade cotidiana. Mas o destino, com sua mão implacável, ainda guardava mais revelações para o jovem perturbado, e o tempo para a assimilação era um luxo que não possuíam. Nesse turbilhão de confusão e desorientação, surge a figura de Grover Underwood, seu melhor amigo, aquele que sempre esteve ao seu lado nas desventuras escolares. O jovem que Percy conhecia como um garoto um tanto desajeitado, de repente, se viu compelido a desvelar sua verdadeira natureza. Com uma urgência palpável na voz e a hesitação de quem guarda um segredo por tempo demais, Grover revelou-se um sátiro. Não um mero humano, mas uma criatura meio homem, meio bode, um guardião ancestral cuja missão secreta era proteger semideuses como Percy. A verdade irrompeu na consciência do garoto como um raio, desfazendo o tecido de sua realidade. Seus problemas de visão, as muletas que Grover sempre usou, tudo fazia sentido agora, mas de uma forma que desafiava toda a lógica mortal. A confissão não era um mero desabafo, mas um grito de alarme. O incidente com a Sra. Dodds não fora um pesadelo isolado, mas uma porta que se abrira, revelando o perigo que espreitava nas sombras, agora visível para Percy. Monstros, outrora confinados às páginas dos livros de mitologia, estavam agora caçando-o. A vida de Percy e a de sua mãe, Sally Jackson, estava em perigo iminente. Não havia tempo para assimilar, questionar ou lamentar a quebra do véu entre os mundos. A necessidade era clara, a fuga imperativa, pois cada momento desperdiçado poderia significar a perdição. Grover, agora revelado em sua forma verdadeira e em sua verdadeira função, tornou-se o guia nessa jornada desesperada. Seu objetivo: levar Percy e Sally para o único santuário que poderia oferecer proteção contra as forças que se agitavam no mundo mortal. O acampamento Meio-Sangue, um refúgio mítico e secreto, concebido para abrigar e treinar os filhos dos deuses olímpicos, os semideuses. Era um lugar onde eles poderiam, talvez, entender quem realmente eram e aprender a sobreviver em um mundo que não os compreendia, mas os caçava. A estrada à frente era incerta e repleta de ameaças, mas o acampamento representava a última esperança, a derradeira barreira contra a aniquilação. Eles precisavam chegar lá, antes que a escuridão os alcançasse e as lendas se tornassem sua cruel realidade. À medida que se aproximavam do refúgio idílico, a atmosfera densificava-se. O céu,
que antes cintilava com a promessa de um novo amanhecer, agora desabava em uma tempestade furiosa. Raios rasgavam a escuridão, e o trovão ecoava como o tambor de uma guerra iminente. A segurança prometida pelo acampamento parecia uma miragem distante, pois a própria terra tremia sob os pés, prenunciando um encontro fatídico. Era como se as forças primordiais tivessem sido despertadas e a natureza mesma conspirasse para testar a resiliência do jovem semideus. A esperança se misturava ao terror, enquanto o vento uivava, carregando consigo os ecos de um perigo indizível. Então, da escuridão e da fúria da tempestade, emergiu a sombra colossal de um monstro, uma criatura da lenda, o Minotauro. Seus olhos injetados em sangue fixaram-se em Percy, o cheiro de raiva e vingança pairando no ar. A mãe de Percy, Sally, num ato de amor supremo, tentou ganhar tempo atraindo a atenção da besta. O confronto foi inevitável, um embate primordial. O Minotauro avançou, uma montanha de músculos e fúria, e, em um piscar de olhos, a tragédia se consumou. Um relâmpago, tão rápido quanto cruel, atingiu Sally Jackson, e ela foi consumida em um brilho ofuscante de luz, arrastada para as profundezas do desconhecido. A mente de Percy, atordoada, registrou a perda irreparável, um ato que ele, em sua dor, atribuiu ao deus sombrio do submundo. O luto, no entanto, não podia ser abraçado. A sobrevivência exigia ação, e a fúria da perda inflamou uma centelha de poder dentro de Percy. Com as mãos nuas, movido por uma raiva ancestral e um desespero avassalador, ele enfrentou a besta. Não havia armas, apenas a vontade indomável de um filho em busca de vingança. O Minotauro rugia, mas Percy, em uma explosão de força inesperada, agarrou um de seus chifres, arrancando-o com um grito primal. Com a própria arma do monstro, ele desferiu o golpe final, perfurando o coração da criatura. A colossal figura tombou, dissolvendo-se em pó dourado sob o impacto da primeira grande vitória de Percy. Mas que triunfo era esse, manchado pela dor lancinante da perda? O jovem herói jazia exausto e ferido. A ausência de sua mãe ecoava mais alto do que qualquer celebração. O rastro de destruição e a fumaça da batalha com o Minotauro ainda pairavam sobre a mente de Percy como um pesadelo vívido. Seu corpo exausto e, machucado, havia cedido à escuridão no limiar de um lugar que prometia segurança, mas que, paradoxalmente, foi palco de sua mais recente e traumática perda. A transição para a inconsciência foi abrupta, um manto de exaustão cobrindo o horror da morte de sua mãe e a vitória pírrica sobre a besta. O mundo se dissolveu em um vazio profundo, uma proteção temporária contra a dor lancinante e a incompreensão avassaladora dos eventos recém-vivenciados. Quando a consciência, lenta e relutante, começou a retornar, foi como emergir de um abismo silencioso. Os sons eram suaves, a luz filtrada por copas de árvores densas, e o ar carregava um cheiro de pinho e, estranhamente, de morangos maduros. Seus olhos se abriram para um teto rústico de madeira e o suave balançar de redes que abrigavam outros jovens. Não era o hospital que ele esperaria após uma provação tão brutal, nem a casa de seus pesadelos. Este era um lugar diferente, um santuário envolto em um véu de mistério e uma calma inesperada. Seu corpo ainda clamava por descanso, mas sua mente, antes turbulenta, agora se esforçava para processar a serenidade que o envolvia. Havia outros por perto, jovens, com uma energia vibrante e, ainda assim, uma familiaridade tácita. A sensação de estar em um lugar onde ele não era o único estranho começou a se infiltrar, uma percepção silenciosa de pertencimento que nunca antes experimentara. A dor física e o luto ainda eram pungentes, mas a paisagem lá fora, vislumbrada através de janelas altas, prometia um tipo de paz peculiar, um refúgio do caos que o perseguira por toda a vida. O acampamento meio-sangue revelava-se gradualmente, como uma pintura se desdobrando ante seus olhos atônitos. Escondido na vasta floresta de Long Island, surgia como um refúgio idílico e misterioso, quase mágico. Cabanas coloridas, campos de treinamento, um lago cintilante, tudo parecia saído de um conto, mas com uma solidez inegável. Era um local construído não apenas para a vida, mas para a sobrevivência. Um santuário erguido para abrigar aqueles como ele,
os filhos de deuses imortais, um lugar onde o extraordinário era a norma. As primeiras impressões eram de uma beleza singela, mas também de uma disciplina sutil, uma ordem oculta sob a aparente informalidade. Havia um propósito em cada estrutura, em cada caminho, em cada rosto que ele começava a discernir. A confusão persistia, claro, pois a mente humana luta para conciliar o fantástico com o real, mas a existência do Minotauro, das Fúrias, e agora deste lugar, gravava uma nova realidade em seu ser. Este era o lar, temporário ou permanente, para os semideuses. E embora seu coração estivesse pesado pela perda, a curiosidade sobre este mundo novo e suas implicações começava a acender uma chama tênue em seu espírito recém-desperto. Ele havia chegado, e a jornada, de fato, apenas começava em meio a este idílio misterioso. E ali, nesse limiar entre o ordinário e o divino, duas figuras emergiram do véu, destinadas a si tornarem os pilares de sua incipiente jornada. A primeira delas, imponente e serena, era Chiron. Para Percy, a memória de um professor de latim, o Sr. Brunner, ainda ecoava, mas a realidade agora se manifestava em sua forma mítica. Um centauro, metade homem, metade cavalo, cuja estatura colossal era temperada pela profundidade e bondade de seus olhos. Chiron não era meramente um instrutor, ele era a encarnação da sabedoria ancestral, um mentor que havia guiado gerações de heróis, desde os tempos imemoriais de Hércules até a presente era de semideuses em busca de seu lugar. Sua voz, grave e calma, carregava o peso de milênios de conhecimento, oferecendo a Percy um senso de ancoragem em um universo que se desintegrava e se reconstruía diante de seus olhos. Ele era a ponte entre os perigos de um mundo mitológico redescoberto e a necessidade de dominar os próprios dons, um farol de experiência e conselho em meio à escuridão da incerteza que pairava sobre o jovem semideus. Ao lado de Chiron, surgia Annabeth Chase, uma jovem de olhar perspicaz e cabelos dourados, cuja presença exalava uma inteligência aguda e uma astúcia estratégica. Filha de Atena, a deusa da sabedoria e da guerra justa, Annabeth parecia carregar o peso do conhecimento em cada gesto, em cada palavra ponderada. Seus olhos cinzentos, intensos e analíticos fitavam Percy com uma mistura de curiosidade e avaliação, como se já estivesse traçando estratégias para uma batalha futura. Ela não oferecia a doçura de uma amizade imediata, mas sim a promessa de uma parceria intelectual, de uma mente que complementaria a impulsividade e a força recém-descoberta de Percy. Annabeth representava o intelecto estratégico, a bússola que guiaria o trio através de enigmas e armadilhas, uma figura inestimável que, com sua lealdade inabalável e discernimento afiado, se tornaria o coração de suas futuras aventuras. Esses primeiros encontros forjaram os laços que sustentariam Percy em sua odisseia, moldando o destino que o aguardava. No idílio misterioso do acampamento Meio-Sangue, oculto nas florestas de Long Island, Percy Jackson despertou para uma realidade que desafiava toda a lógica de seu mundo anterior. A confusão e o choque da chegada, o confronto brutal com o Minotauro, foram gradualmente substituídos por uma imersão na rotina singular daquele refúgio para semideuses. Longe do caos de sua vida urbana e da opressão de Gabe, Percy se viu em um ambiente onde sua dislexia e TDAH, antes vistos como falhas, eram, surpreendentemente, traços de uma mente adaptada para ler grego antigo e reagir a perigos iminentes. A cada amanhecer, o acampamento ganhava vida com os rituais e treinamentos dos jovens heróis. Percy, antes um aluno-problema, expulso de inúmeras escolas, agora se via imerso em aulas de esgrima, arqueirismo e estratégias de combate. Ele aprendia sobre a história complexa de sua nova família, os deuses olímpicos, seus feitos e suas intrigas, bem como sobre os monstros que espreitavam, nas sombras do mundo mortal. Cada exercício era uma descoberta, um passo em sua aceitação de uma identidade que ainda estava se formando. O acampamento Meio-Sangue, com suas atividades e seu senso de comunidade, começou a preencher um vazio que ele sequer sabia que existia, oferecendo um pertencimento que o mundo lá fora nunca lhe proporcionou. No entanto,
Mesmo em meio a esse turbilhão de novas experiências e conhecimentos, uma questão persistia, pairando sobre ele como uma nuvem de mistério. Enquanto outros campistas residiam em chalés dedicados aos seus pais divinos, Percy não tinha um lar definido. Ele era uma anomalia, um filho de Deus que ainda não havia sido reivindicado, vivendo na cabana de Hermes, o chalé para os não reivindicados e viajantes. Essa condição o mantinha em um limbo, alimentando a curiosidade e o murmúrio dos demais, destacando-o em um mar de jovens com identidades já seladas. Cada olhar, cada sussurro, cada dia sem um tridente ou um raio sobre sua cabeça, intensificava a espera. Essa incerteza era um teste sutil, uma provação silenciosa que o forçava a buscar seu lugar sem a clareza de sua linhagem. Era um período de adaptação e observação, onde a amizade com Grover e Annabeth se consolidava como o alicerce de sua nova existência. A cada sessão de treinamento, a cada refeição no pavilhão, a cada noite de fogueira sob as estrelas, a expectativa crescia, preparando o palco para o momento inevitável em que o véu seria finalmente erguido, revelando a verdadeira magnitude de sua origem. O acampamento era seu santuário, mas também o cadinho onde sua verdadeira natureza seria forjada e, em breve, dramaticamente exposta ao mundo. A revelação. No santuário aparentemente seguro do acampamento meio-sangue, onde o véu entre os mundos mortal e divino se tornava tênue, Percy Jackson buscava, talvez pela primeira vez em sua vida, um resquício de normalidade. Após a fuga desesperada do perigo, a perda chocante e a batalha com o Minotauro, o jovem herói encontrava-se em um limbo de perguntas sem respostas claras. Contudo, a verdade sobre sua linhagem, a peça mais crucial de seu enigma existencial, ainda permanecia oculta, aguardando um sinal divino para se manifestar. A noite se aprofundava e o ar ao redor da fogueira comunitária, palco de risos e camaradagem, tornou-se subitamente carregado de uma tensão quase palpável. Enquanto os olhos de todos se voltavam para ele, a atmosfera adensou-se, prenunciando uma revelação que mudaria não apenas a vida de Percy, mas o próprio destino do Olimpo. Foi então que, acima de sua cabeça, emergiu um brilho azul esverdeado, uma luz etérea que parecia vir das profundezas inexploradas dos oceanos. Diante dos olhos atônitos dos semideuses e de Quiron, essa luz se materializou em um símbolo inconfundível, um majestoso tridente, o emblema sagrado de Poseidon, o imponente deus dos mares. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito ou aclamação. Um arrepio profundo percorreu todo o acampamento, congelando o ímpeto dos jovens corações. O tridente, resplandecente, brilhava como uma confirmação inegável, um selo divino que proclamava a filiação de Percy com um dos três. Grandes, os mais poderosos entre os deuses olímpicos. Mas essa confirmação não trouxe alegria, nem celebração universal. Em vez disso, instalou um temor profundo. O pacto dos três grandes, um juramento ancestral e solene entre Zeus, Poseidon e Hades, havia sido quebrado. Por séculos eles haviam concordado em não gerar mais filhos mortais, temendo que a prole de seu imenso poder desestabilizasse o frágil equilíbrio do cosmos, gerando um poder incontrolável. A manifestação do tridente não era apenas uma simples revelação de paternidade. Era um presságio, uma declaração tácita de que a ordem estabelecida estava em perigo iminente. Percy, que mal começava a compreender a extensão de sua nova realidade, viu-se, de repente, não apenas como um semideus recém-descoberto, mas como um elemento disruptivo, uma faísca potencialmente incendiária em um barril de pólvora divina. Seu nascimento, agora publicamente reconhecido e selado pelo destino, era um desafio direto ao poder de Zeus, o Senhor dos céus, e a base de uma crise que ameaçava arrastar deuses imortais para uma guerra apocalíptica sem precedentes. O jovem, ainda confuso e sobrecarregado, sentia o peso de um destino grandioso e, ao mesmo tempo, terrivelmente perigoso recair sobre seus ombros. A revelação da paternidade de Percy não foi meramente uma descoberta pessoal. Foi um evento sísmico,
Um trovão que reverberou pelas fileiras do acampamento meio-sangue. O tridente de luz, um símbolo inconfundível do Deus dos mares, que pairou sobre sua cabeça naquele momento dramático durante a fogueira, confirmou a todos que ele era, de fato, filho de Poseidon. Mas, em vez de alívio ou celebração unânime, o que se seguiu foi uma onda gélida de alarme e um temor palpável que se espalhou como uma praga silenciosa entre os semideuses e seus mentores. Este não era um filho de Hermes ou Deméter. Esta era a prole de um dos três grandes, e este fato trazia consigo uma mancha sombria, um lembrete vívido de um pacto antigo e solene que havia sido quebrado. Há eras após conflitos titânicos que quase desmantelaram o próprio cosmo, Zeus, Poseidon e Hades haviam selado um juramento sagrado, uma promessa inquebrável. Não teriam mais filhos mortais. A razão para tal interdição era clara e aterrorizante. A prole conjunta de tais poderes divinos era capaz de manifestar um potencial imenso, uma força que, se desequilibrada, poderia lançar o mundo novamente em um caos insondável. O receio era que um filho de um dos três grandes pudesse, por sua mera existência, inclinar a balança do poder e precipitar uma nova era de guerra e destruição. O silêncio que se abateu sobre a fogueira, após a confirmação do parentesco de Percy, estava carregado de um presságio sinistro. Os olhares que antes refletiam curiosidade, agora se tornavam pesados com preocupação e, em alguns casos, com um medo latente. Percy Jackson não era mais apenas um novato problemático. Ele era, aos olhos de muitos, a personificação de uma profecia temida, um elo esquecido com uma crise que agora se mostrava inevitável. Sua presença no acampamento, antes um refúgio seguro, de repente parecia um catalisador, um ponto de ignição para uma conflagração divina. Os ecos deste pacto quebrado reverberavam não apenas no reino dos mortais, mas prometiam despertar a fúria e o ressentimento nos próprios reinos celestiais. O receio era que Zeus, o soberano do Olimpo, não tolerasse tal afronta e que as tensões latentes entre os irmãos, há muito contidas pelo juramento, pudessem finalmente explodir. A criança de Poseidon, Percy, achava-se agora no epicentro de uma tempestade iminente, uma crise que ameaçava engolfar não apenas o acampamento meio-sangue, mas os próprios alicerces do mundo conhecido. O destino de muitos, talvez de todos, estava agora perigosamente entrelaçado com o de um jovem que mal havia compreendido quem era. Ele havia sido catapultado para o centro de um palco divino, sem aviso, e o destino observava. No Olimpo, a ira de Zeus, o rei dos deuses, manifestou-se com uma fúria tempestuosa. Seu raio mestre, a arma mais temível e poderosa do universo, capaz de dividir montanhas e dizimar exércitos, havia sido roubado. E a mente do soberano, em sua majestade e paranoico poder, não demorou a encontrar um culpado. Quem mais ousaria tal sacrilégio senão o filho recém-descoberto de seu irmão Poseidon, que violara o pacto de não ter descendentes? A lógica de Zeus, forjada na desconfiança e no orgulho ferido, era irrefutável para ele. Percy Jackson, o jovem que mal compreendia sua nova realidade, foi apontado como o ladrão. A acusação divina não era apenas uma palavra, era uma sentença de morte, uma ignomínia que ameaçava desestabilizar o próprio cosmo. Zeus impôs um ultimato terrível. O raio mestre deveria ser devolvido ao Monte Olimpo até o solstício de verão, um prazo de meros 14 dias. Caso contrário, uma guerra total seria deflagrada entre os deuses. Um conflito de proporções cataclísmicas que devastaria não apenas o Olimpo, mas também o mundo mortal. O medo se espalhou como um veneno, pois uma guerra entre deuses maiores não era um mero conflito, mas a própria anarquia encarnada. De repente, Percy Jackson não era apenas um filho de um deus maior. Ele era o pivô de uma crise cósmica, um alvo não só de monstros que perseguiam semideuses, mas da própria fúria de Zeus e de todos os que acreditavam em sua culpa. Sua inocência não importava perante a magnitude da acusação e a iminência da destruição. Para o mundo, ele era o ladrão que poderia mergulhar os céus, os mares e a terra em um conflito eterno. E assim, um garoto desajustado,
recém-chegado a um mundo de mitos e perigos, viu-se na encruzilhada de um destino inescapável, obrigado a provar sua verdade contra a palavra do próprio Rei dos Deuses. O peso dessa condenação recaía sobre os ombros de Percy, um garoto que até então mal compreendia as complexidades de sua própria dislexia e TDAH, agora era o principal suspeito de um crime que poderia destruir o mundo. Sua inocência era inquestionável para ele, um eco de verdade que ressoava em seu íntimo, mas prová-la significava adentrar um reino de perigos e intrigas que desafiavam a compreensão humana. Não havia escapatória, nem refúgio. A acusação de Zeus transformava-o num alvo, um fugitivo aos olhos tanto dos deuses quanto dos monstros que habitavam as sombras do mundo. Diante do abismo da guerra, Percy não tinha escolha senão aceitar o fardo. Aquela não era uma missão de bravura voluntária, mas uma desesperada corrida pela sobrevivência, pela verdade e, em última análise, pela própria existência. Com o destino do Olimpo e da humanidade em jogo, ele se comprometeu a provar sua inocência e desvendar a mão por trás da traição, mesmo que isso significasse enfrentar a fúria dos deuses e as criaturas mais temíveis da mitologia. O relógio começara a contagem regressiva para o Armagedon divino, e Percy era a única esperança. Mas a jornada, em sua magnitude assustadora, não seria percorrida em solidão. Em um testemunho de lealdade e coragem que transcendia os laços do acampamento, Grover Underwood, o sátiro de coração puro e fiel amigo, prontificou-se a acompanhar Percy em cada passo incerto. A sombra da acusação divina pairava pesadamente sobre os ombros de Percy Jackson. O raio mestre de Zeus, a própria essência do poder olímpico, havia desaparecido, e o jovem semideus, recém-chegado a um mundo que mal começava a compreender, era o principal suspeito. Um ultimato havia sido proferido: 14 dias para desvendar o mistério, ou o Olimpo mergulharia em uma guerra fratricida de proporções cataclísmicas. A tarefa de provar sua inocência não era apenas uma questão de honra pessoal, mas a salvação de um mundo que nem sequer sabia da ameaça iminente. Sozinho, um semideus inexperiente mal poderia esperar desafiar a ira dos deuses e os perigos que espreitavam nas sombras da terra. Contudo, em meio à gravidade da situação, a lealdade e a coragem manifestaram-se de formas inesperadas. Grover Underwood, o amigo leal que se revelara um sátiro, um ser com a alma ligada à natureza e aos deveres de proteção, não hesitou em oferecer seu auxílio. Sua natureza bondosa e sua intuição aguçada seriam guias valiosos em terras desconhecidas e perigosas. Ele era o elo com o mundo natural, o compasso moral do grupo e um lembrete constante da fragilidade da vida que buscavam proteger. Ao seu lado, ergueu-se Annabeth Chase, a filha de Atena, a deusa da sabedoria e da estratégia. Annabeth não possuía a força bruta de um guerreiro típico, nem os instintos de um protetor satírico, mas sua mente era uma fortaleza de conhecimento e planejamento. Com olhos analíticos e um intelecto afiado, ela via padrões onde outros viam caos e estratégias onde outros viam obstáculos intransponíveis. Sua presença era a personificação da razão, a voz da lógica em um universo governado por paixões divinas e monstros irracionais. Embora sua relação com Percy tivesse nuances de uma rivalidade intelectual, a gravidade da missão forjou uma aliança inquebrável, onde suas habilidades complementares seriam postas à prova. Assim, formou-se o trio da profecia, uma equipe tão improvável quanto essencial. Percy, o filho de Poseidon, ainda incerto sobre o alcance de seus poderes e seu lugar no grande esquema cósmico. Grover, o sátiro com seu coração valente e sua sensibilidade. E Annabeth, a estrategista com sua sabedoria herdada. Cada um trazia consigo uma parte vital do que seria necessário para enfrentar os horrores que se apresentariam. Eles eram jovens, inexperientes em missões dessa magnitude, mas a urgência da tarefa e a crença em sua causa comum os uniram. Não era uma questão de escolha, mas de destino. A estrada à frente era longa e tortuosa, repleta de criaturas míticas e armadilhas orquestradas por deuses em conflito, mas eles estavam prontos para dar o primeiro passo. Juntos,
contra tudo o que o Olimpo e o submundo pudessem lançar contra. Eles, mal o sopro da profecia ecoara pelos vales do acampamento meio-sangue, e a sombra da acusação de Zeus pairava sobre Percy Jackson. A jornada para desvendar a verdade já se mostrava um labirinto de perigos iminentes. Com a urgência do tempo se esvaindo e o destino do mundo em seus ombros, Percy, acompanhado pela inteligência perspicaz de Annabeth e a lealdade inabalável de Grover, partiu para provar sua inocência e recuperar o Raio Mestre, a arma mais poderosa do Olimpo. Contudo, a estrada que se estendia à frente não estava deserta, mas sim infestada por antigas e implacáveis forças que já os aguardavam, ansiosas por sua presa. As Fúrias, seres nascidos do sangue de Urano, guardiãs da vingança e arautas do terror, foram as primeiras a se manifestar como um lembrete cruel da nova realidade de Percy. Lideradas por Alecto, a mais antiga e feroz entre elas, essas criaturas aladas, com olhos flamejantes e garras afiadas, não eram meros monstros, mas emissárias de um poder ainda maior. Elas eram a manifestação física da ira de Hades, o senhor do submundo, que também se via roubado, não apenas do raio, mas também de seu próprio elmo das trevas. Sua caçada não era aleatória. Elas buscavam o Raio Mestre, sim, mas também o elmo desaparecido, acreditando que Percy era o detentor de ambos, ou pelo menos o caminho para encontrá-los. Cada passo dos jovens heróis pela vasta e indiferente paisagem americana era vigiado. Cada sombra parecia espreitar com intenções malignas. A presença das Fúrias era uma constante, uma pressão invisível, mas palpável, que os seguia como uma maldição. Não importava onde buscassem refúgio, uma estrada deserta, uma lanchonete à beira da estrada ou o anonimato das cidades. O agouro da perseguição asfixiava qualquer senso de segurança. Seus sussurros distorcidos pareciam ecoar no vento. Suas formas sombrias flutuavam nos limites da visão, transformando-se em figuras humanas apenas para se dissolverem novamente, deixando um rastro de paranoia e apreensão. Essa perseguição incessante servia como um batismo de fogo para Percy. Ele, um garoto que mal compreendia a extensão de seus poderes, era agora o alvo primordial de seres ancestrais com sede de retribuição. A fuga constante e a necessidade de se esquivar de cada ameaça invisível forçavam o trio a afiar seus instintos, a confiar um no outro de forma absoluta e a compreender a gravidade de sua missão. O alívio era um luxo negado e a tensão, uma companheira constante. As Fúrias eram a primeira prova de que o mundo mítico não era uma lenda distante, mas uma força viva e perigosa, pronta para devorar aqueles que ousassem desafiá-lo, ou como Percy, que se vissem enredados em suas intrincadas teias. A exaustão se cravava em seus ossos enquanto a jornada implacável prosseguia. Em meio à poeira e ao silêncio opressor das estradas americanas, uma promessa de descanso surgiu, traiçoeira em sua aparente inocência. A Tia M's Garden Emporium, um nome que ecoava com a suavidade de um abraço familiar, mas que escondia sob sua fachada rústica e repleta de estátuas de jardim um segredo ancestral, pulsando com o veneno da mitologia. O trio, faminto e desgastado pela perseguição implacável das Fúrias, viu naquele oásis de curiosidades uma chance de alívio momentâneo, sem prever a armadilha cuidadosamente tecida que os aguardava. O ar dentro da loja era denso, impregnado com o cheiro adocicado de terra e pedra, um aroma fúnebre para os incautos. Centenas de figuras de pedra, outrora vivas, agora eternizadas em poses congeladas de horror e desespero, preenchiam cada canto, cada sombra, como um exército silencioso de testemunhas petrificadas. A anfitriã, uma mulher de semblante amável, ostentava um véu cuidadosamente ajustado, velando seus olhos do mundo, uma precaução que se revelaria, não para protegê-los da luz, mas para ocultar a escuridão que residia em seu olhar. Ela os acolheu com uma voz melíflua, oferecendo hospitalidade, comida e o que parecia ser um raro momento de paz em sua perigosa odisseia. Mas a benevolência era uma fina máscara, um engano forjado com maestria para prender suas vítimas
em uma teia mortal, um banquete de almas para a fome de uma criatura das lendas. A desconfiança, um instinto vital para os semideuses, começou a corroer a falsa segurança daquele refúgio. Pequenos sinais, dissonâncias na atmosfera, a intuição aguçada de Annabeth e a estranha familiaridade que Percy sentia com as estátuas apontavam para uma verdade sombria. Quando o véu finalmente se ergueu, o horror irrompeu. Não eram olhos, mas poços de escuridão viva, coroados por um emaranhado de serpentes sibilantes, cada uma promessa de condenação. Aquela não era uma benevolente Tia-En, mas Medusa, a Gorgona, cujo olhar transformava carne e sangue em pedra fria e inerte. O ar ficou pesado com a ameaça da petrificação, e a imortalidade do perigo se fez palpável, ameaçando encerrar a missão antes mesmo que pudesse verdadeiramente começar, transformando os jovens heróis em mais uma peça grotesca em seu jardim macabro. Em meio ao pânico e à paralisia do medo, a mente de Percy, por vezes caótica, forjou um plano ousado, forçando-o a confrontar a lenda de frente. Lembrou-se da interdição de olhar diretamente para a criatura e, sem ter em mãos um escudo polido como o de Perseu, vislumbrou uma saída inusitada. Uma esfera de vidro, um ornamento entre os gnomos de jardim, tornou-se seu espelho de batalha. Com uma coragem que transcendia sua pouca idade, ele a usou como um guia, acompanhando os movimentos da Gorgona não com a visão direta, mas através do reflexo distorcido, evitando o fatal encontro de olhares. A contracorrente, sua espada celestial, irrompeu de sua forma de caneta esferográfica, cintilando sob a luz tênue do ambiente. Guiado pelo reflexo, em um golpe preciso e determinado, o herói decepou a cabeça da Medusa, encerrando seu reinado de terror e adicionando mais um monstro à lista de adversários caídos pela espada de um semideus. A respiração ofegante preencheu o silêncio que se seguiu, enquanto o trio assimilava a vitória, manchada pela crueza de um confronto mítico. A imponente estrutura do Arco do Portal de St. Louis, um monumento à ambição humana, erguia-se contra o céu, prometendo um vislumbre do oeste e, talvez, um momento de paz para nossos jovens heróis. Mas, sob sua curva majestosa, o destino tecia uma armadilha, mais antiga e traiçoeira do que qualquer maravilha moderna. No interior da estrutura, o ar parecia vibrar com uma tensão invisível, pressagiando o terror que se aproximava. De repente, a serenidade ilusória foi estilhaçada. Das sombras surgiu a Quimera, uma abominação nascida dos pesadelos mais antigos, com a cabeça feroz de um leão, o corpo robusto de uma cabra e uma cauda sibilante de serpente, cuspindo fogo e veneno. Ao seu lado, Equidna, a mãe dos monstros, observava com olhos gélidos uma figura de crueldade inabalável, supervisionando a caçada. Não era apenas um ataque, era uma execução premeditada, um desafio direto ao jovem semideus que ousava perturbar a ordem ancestral. Percy, com seus poderes ainda incipientes e sua experiência limitada, viu-se diante de uma força que desafiava a compreensão mortal. As chamas da quimera lambiam o ar e a ameaça de seu veneno era palpável. Cada movimento do monstro era um presságio de aniquilação, cada rugido, um trovão que reverberava nos corredores da alma. A esperança começava a esvair-se e a realidade brutal de sua situação se impunha. Ele estava encurralado, um mortal adolescente enfrentando seres de poder primordial. Não havia como escapar, não havia esconderijo. As paredes do arco, que deveriam oferecer proteção, agora pareciam selar seu destino, transformando-o em uma câmara de tortura. Com a besta avançando e as opções se esgotando, Percy compreendeu que a única saída era uma fuga que desafiava a própria morte. Ele foi forçado, compelido pela iminência de um fim certo, a tomar uma decisão desesperada. Em um ato de desespero e um instinto primordial de sobrevivência, ele saltou. Uma queda mortal do coração do arco do portal, em direção às águas escuras do rio Mississippi abaixo, um mergulho no abismo, onde a esperança se desfazia em brumas e o fim parecia inevitável. Era o golpe final, um salto para o desconhecido que testaria os limites de sua natureza, semideus ou não. O choque com a água era sua única oração.
sua última chance contra a fúria dos monstros. O impacto com a superfície foi brutal. Uma bofetada gelada que deveria ter-lhe arrancado o fôlego, esmagado seus ossos e afogado suas esperanças. Mas, na vasta e misteriosa profundidade, algo extraordinário começou a se manifestar. Em vez do sufocamento agonizante, uma sensação de calma invadiu seus pulmões. O ar, antes um luxo distante, agora preenchia-o com uma plenitude aquática, um alívio impensável que desafiava toda a lógica mortal. Seus ferimentos, dilacerados pela quimera, as queimaduras do fogo e o veneno que corroía seu corpo, começaram a se curar com uma velocidade milagrosa. A água, em vez de ser uma ameaça, transformou-se em um bálsamo restaurador, um elixir vital que pulsava com uma energia ancestral. Cada arranhão, cada marca de batalha, foi lavado pela corrente invisível de um poder divino, regenerando sua carne e fortalecendo seu espírito. Os ruídos do mundo exterior desapareceram, substituídos por um silêncio subaquático profundo, pontuado apenas pelo suave movimento das águas e pelo murmúrio distante de criaturas aquáticas. E, para seu espanto, ele não apenas ouviu esses sons, ele os compreendeu. Peixes prateados deslizavam ao seu redor, seus movimentos parecendo narrar histórias antigas em uma linguagem que, de alguma forma, ele agora dominava. As correntes e os redemoinhos outrora perigosos e caóticos agora falavam a ele, guiando-o, oferecendo-lhe proteção e um entendimento inato do fluxo e refluxo do rio. Era como se a própria água o reconhecesse, acolhendo-o como um filho pródigo. Naquele momento de imersão total à verdade, antes uma vaga suspeita, tornou-se tão clara quanto a própria água que o envolvia. Ele era mais do que um garoto comum. Ele era filho de Poseidon, o senhor dos mares. A bênção divina, um dom inato de seu pai olímpico, havia despertado nas profundezas, confirmando não apenas sua identidade, mas também o vasto e inexplorado potencial que residia dentro dele. Não havia medo naquelas águas, apenas uma poderosa e reconfortante certeza. A cada respiração subaquática, a cada ferimento cicatrizado, Percy compreendia que o reino aquático não era apenas seu refúgio, mas sua herança, um domínio onde ele era invulnerável, um mestre da maré e das profundezas. Era uma epifania, um batismo de poder que o preparava para os desafios que ainda estavam por vir, transformando o perigo mortal em um renascimento grandioso. Em meio à árdua odisseia, sob o peso da perseguição e da incerteza, o destino conspirou para tecer um novo e perigoso encontro. Longe dos santuários divinos, em uma lanchonete mundana, a figura imponente de Ares, o deus da guerra, manifestou-se diante do trio fatigado. Não era um encontro fortuito, mas sim uma intersecção calculada, um elo na corrente de eventos que se desenrolava com propósitos ainda ocultos para os jovens semideuses. Sua presença era uma tempestade contida, uma promessa latente de conflito e poder bruto. Os olhos do deus, ardentes como brasas em um campo de batalha, varriam os jovens com uma intensidade que transcende a mera curiosidade, cravando-se neles com a astúcia de um predador que avalia sua presa. A atmosfera tensa do lugar, já carregada pela urgência da missão de Percy, adensou-se com a chegada da divindade, que se apresentou com uma casualidade que desdenhava a verdadeira gravidade de sua natureza. Ele irradiava uma aura de autoridade incontestável, misturada com um desdém latente, como se o mundo mortal fosse apenas um palco para seus jogos. Com uma proposta que parecia uma mão, estendida mas ocultava um punhal, Ares ofereceu-lhes passagem. A promessa de transporte até Los Angeles, um salto considerável na extenuante jornada pela América, soava como um alívio bem-vindo para os exaustos aventureiros. Contudo, tal auxílio divino jamais viria sem um preço, sem a exigência de um favor, uma moeda de troca que, para um deus da guerra, poderia assumir formas nefastas e imprevisíveis. A oferta, sedutora em sua praticidade, carregava o presságio de uma dívida pesada, de um compromisso forjado na escuridão da manipulação divina.
O Deus não era conhecido por sua benevolência, mas sim por sua inclinação à discórdia e ao estratagema, e sua ajuda repentina era, no mínimo, suspeita. E como um arauto de suas intenções nebulosas, Ares presenteou Percy com uma mochila aparentemente inocente. Era um item que, à primeira vista, poderia ser interpretado como um gesto de apoio ou mesmo um capricho divino. Mas a verdade, oculta sob o tecido e os fechos, era um estratagema engenhoso, um mecanismo de uma intriga maior que se desenrolava por trás dos véus da percepção mortal e semidivina. Aquele fardo, entregue sob o pretexto de um mero presente, não era senão um receptáculo de enganos, uma peça crucial em um jogo de xadrez cósmico, onde semideuses eram peões e os deuses, jogadores implacáveis. O peso da mochila parecia ir além de seu conteúdo visível, como se carregasse consigo o fardo de um segredo sombrio. As verdadeiras intenções de Ares permaneciam veladas, mergulhadas em sombras que nem mesmo a astúcia de Annabeth poderia desvendar completamente naquele momento. A aparente assistência do deus da guerra era, na verdade, um ardil meticuloso, uma maquinação concebida para semear a discórdia e intensificar a crise que já ameaçava o Olimpo. Percy e seus companheiros, ignorantes do peso real que carregavam, aceitaram o fardo e a promessa de Ares, prosseguindo em sua busca. Eles não sabiam que estavam sendo manobrados como instrumentos em uma trama divina, cujas raízes eram muito mais profundas e os frutos infinitamente mais amargos do que poderiam imaginar. A teia do engano estava estendida e o deus da guerra havia apenas atado mais um nó, apertando o cerco em torno do jovem semideus e seu destino incerto. Após a vertiginosa provação no arco do portão de St. Louis, onde as águas do Mississippi revelaram o poder latente de Percy Jackson, a jornada do trio de heróis seguiu por estradas empoeiradas. Foi em meio a essa travessia que o deus da guerra Ares emergiu das sombras. Sua presença era imponente, marcada por uma aura de perigo e uma energia volátil que perturbava o ar. Com seu sorriso cínico e olhos faiscantes, Ares ofereceu aos cansados viajantes não apenas transporte para Los Angeles, mas um presente que, à primeira vista, parecia uma cortesia divina. Uma mochila, aparentemente comum, mas imbuída de um propósito sombrio e calculista. Percy, ingênuo diante da astúcia divina, aceitou o artefato sem suspeitar da intrincada teia de enganos. Ele via em Ares uma figura poderosa, que oferecia ajuda crucial na corrida contra o tempo para o mundo inferior. O que sua mente mortal e a de seus companheiros não poderiam conceber era o verdadeiro e terrível conteúdo daquela mochila. Ali, ocultos sob o disfarce de um presente conveniente, repousavam os dois objetos mais cobiçados do Olimpo e do submundo: o raio mestre de Zeus, arma de poder incomparável que desintegraria cidades, e o elmo das trevas de Hades, artefato que concedia invisibilidade ao Senhor dos Mortos. Ares, com um sorriso que prometia mais sangue e caos, havia plantado as sementes de uma guerra épica, usando Percy Jackson como mensageiro de sua discórdia. O mestre da manipulação teceu uma armadilha perfeita. Ao entregar a Percy esses símbolos de poder, Ares não apenas garantia que o semideus seria o principal suspeito do roubo, mas também orquestrava um confronto direto entre Zeus e Hades, com Percy no centro do furacão. A intenção era clara: alimentar o conflito, assistir à escalada das tensões e colher os vastos lucros de uma guerra total entre os deuses. O peso daquela mochila, invisível para Percy, era o destino dos mundos, uma carga traiçoeira que ele carregava rumo ao submundo, sem saber que era a peça central de uma conspiração para desmantelar a ordem divina e mergulhar o cosmos no caos eterno. A ignorância de Percy era sua maior vulnerabilidade e a mochila, seu mais fatal fardo. Com a mochila supostamente inofensiva de Ares, às costas, um fardo invisível que carregava os artefatos da discórdia, Percy Jackson e seus inseparáveis companheiros, Grover e Annabeth, prosseguiam sua perigosa viagem pela vasta e misteriosa América. A promessa de transporte do deus da guerra os impulsionava para o oeste, mas a rapidez da travessia não atenuava a crescente sensação de que eram meros peões em um jogo divino, cujas regras ainda lhes escapavam. Cada milha percorrida pelos caminhos sinuosos do continente
os aproximava, não apenas de seu destino, Los Angeles, mas também de uma verdade sombria e de um prazo implacável dado por Zeus, que se esvaía a cada pôr do sol. A paisagem mudava, de campos abertos a planícies áridas, mas a constante era a pressão do tempo e a ameaça invisível que os envolvia. A viagem não era meramente física, era uma odisseia de amadurecimento, onde a desconfiança se tornava um escudo e a intuição, um guia. Mesmo sem confrontos diretos explícitos com monstros de menor porte neste trecho da jornada, a atmosfera era carregada de uma tensão palpável. O trio sabia que cada estrada, cada parada, cada rosto anônimo poderia esconder um arauto da discórdia ou um servo dos deuses irados. A jornada era repleta de perigos velados, exigindo vigilância constante, pois a manipulação já havia sido exercida por um deus da guerra e as consequências ainda estavam por se revelar. A cada passo, eles se adentravam mais profundamente em um território onde o mundo mortal se mesclava perigosamente com a esfera divina e onde cada sombra poderia ocultar uma ameaça ou uma artimanha. A proximidade do prazo final de Zeus pairava como uma nuvem escura sobre suas cabeças, adicionando uma camada de ansiedade a cada momento. O tempo, um inimigo silencioso e implacável, escorria rapidamente, ameaçando desencadear uma guerra entre os olimpianos caso o raio mestre não fosse recuperado. A cada milha que os levava para mais perto de Los Angeles, a pressão aumentava e a consciência de que estavam se aproximando do epicentro da crise era um fardo pesado. Eles carregavam consigo não apenas suas esperanças e medos, mas também, sem o saber, os próprios artefatos da discórdia, um veneno lento inoculado pela manipulação de Ares. Essa jornada, portanto, era menos sobre batalhas campais e mais sobre a resistência mental, a persistência inabalável diante de um destino incerto e a constante percepção de que estavam sendo movidos como peças em um tabuleiro divino, rumo a um confronto inevitável que definiria o destino do mundo mortal e imortal. Após os perigos enfrentados, as perseguições implacáveis e os fardos cada vez mais pesados de uma missão divina, o trio de semideuses, exausto e sobrecarregado, emergiu sob as névoas neon de Las Vegas. Ali, um oásis enganoso se erguia, prometendo refúgio e deleite, o Hotel Cassino Lotus. A entrada naquele santuário de prazeres efêmeros não foi uma decisão consciente de desviar-se, mas uma atração quase mística, um convite irrecusável à pausa, à distração após tantos dias de apreensão e constante vigilância. O interior do Lotus era um labirinto de luzes cintilantes, aromas doces e inebriantes, e uma sinfonia de risos e melodias suaves que embalava a alma. A atmosfera era de um luxo sem igual, onde cada desejo parecia ser antecipado antes mesmo de ser formulado. Piscinas cristalinas, restaurantes exuberantes e jogos de arcade que ofereciam divertimento sem fim esperavam por eles. O cansaço físico e mental que os havia acompanhado por tanto tempo começou a se dissipar, substituído por uma estranha leveza, uma sensação de que todas as preocupações pertenciam a um passado distante e nebuloso. O ar no Cassino Lotus era carregado com a essência do esquecimento, um néctar invisível que entorpecia os sentidos e a memória. As horas se convertiam em minutos, os dias em meros segundos e a noção linear do tempo desintegrava-se como poeira ao vento. O perigo ali não se manifestava em garras, presas ou chifres, mas na própria ausência, de urgência, na ilusão de que o tempo era infinito e as responsabilidades inexistentes. A missão de encontrar o raio mestre, o destino do mundo, a iminente guerra divina entre os deuses, tudo se esvaía para um plano secundário, quase insignificante, diante da sedução avassaladora do presente eterno. Como os antigos comedores de lótus da Odisseia, os hóspedes do cassino eram cativos de um doce veneno, uma amnésia induzida que os mantinha em um limbo dourado de felicidade simulada. Os heróis, sem o perceberem, estavam sendo aprisionados não por correntes, mas pela própria ausência de desejo de partir. Cada minuto de prazer ilusório era um passo a mais em direção à perda completa de sua finalidade, a entrega da verdade e da memória. Em meio à euforia enganosa,
O tic-tac do relógio divino, que marcava o prazo para o retorno do raio, continuava seu curso implacável, indiferente aos prazeres vazios que consumiam o precioso tempo de seus jovens heróis. Enquanto eles flutuavam neste oceano de indulgência, a missão que lhes fora confiada deslizava perigosamente para o abismo do esquecimento. A ilusão do paraíso, no entanto, é uma armadilha traiçoeira. No Hotel Cassino Lotus, onde a opulência e o prazer se entrelaçavam em uma tapeçaria sedutora, o tempo se desfazia em uma névoa etérea. Percy, Annabeth e Grover, imersos na euforia artificial dos jogos e das regalias, perderam-se na correnteza de dias que se esvaíam como areia entre os dedos. A atmosfera do Cassino Lotus era um veneno, doce, uma distorção perigosa que entorpecia a mente e anestesiava a urgência de sua missão. Eles acreditavam que apenas algumas horas haviam se passado, um breve interlúdio de descanso antes de prosseguir sua perigosa jornada. Mas a verdade, como sempre, emerge das sombras. A percepção distorcida cedeu lugar a um choque gélido, uma revelação brutal que varreu a complacência. Não eram horas, mas dias, muitos dias, que haviam sido consumidos pela ilusão do Lotus. O prazo final para devolver o raio-mestre a Zeus, que se aproximava inexoravelmente, agora pairava sobre eles como uma espada de Damocles, mais afiada e próxima do que nunca. A farsa da tranquilidade desmoronou, revelando a urgência desesperadora que antes fora mascarada. A corrida contra o tempo, antes uma metáfora, tornou-se uma realidade palpável, um fardo pesado que esmagava o peito de Percy. O luxo outrora convidativo do Cassino Lotus transformou-se em uma prisão de paredes invisíveis, e a fuga era imperativa. Eles precisavam arrancar-se daquele feitiço, deixar para trás a miragem e mergulhar novamente na crua realidade de sua busca. A saída foi apressada, um rompimento abrupto com a ilusão, impulsionados pela adrenalina do pânico e pela gravidade da situação. Los Angeles, a porta de entrada para o reino sombrio de Hades, era o destino. Cada segundo era vital, cada passo uma contagem regressiva para um conflito iminente. O mundo dos deuses aguardava sua decisão, e a paz do Olimpo dependia da chegada oportuna de um jovem semideus e seus companheiros. A ingenuidade havia custado caro, mas a lição fora aprendida no fogo da urgência. A distração, por mais sedutora que seja, pode ser o maior dos inimigos na jornada de um herói. O submundo os aguardava, e a escuridão não tolerava atrasos. A entrada para o mundo inferior. O trio Percy, Annabeth e Grover estava à beira de um precipício inimaginável. O peso do mundo, ameaçado por uma guerra divina que podia ser desencadeada a qualquer momento, repousava sobre seus ombros ainda jovens. A missão de provar a inocência de Percy e recuperar a arma mais poderosa do Olimpo os levara a este limiar. Cada passo em direção à entrada do submundo era carregado de temor e determinação. A consciência de que, uma vez lá dentro, enfrentariam perigos que transcendiam a compreensão mortal. As lendas sussurravam sobre os rios sombrios, os guardiões terríveis e o próprio Senhor do Tártaro. As preparações não eram apenas físicas, mas, acima de tudo, mentais. Um último alento antes de mergulharem nas trevas. O destino da própria realidade pendia, frágil, nas mãos de um semideus e seus fiéis companheiros, prestes a desafiar a morte em seu próprio domínio. O véu entre os mundos se desfez na cidade dos anjos, e o trio de semideuses, após uma corrida frenética contra o tempo, finalmente alcançou as portas daquele que é o reino mais temido, o mundo inferior. Não era um portal marcado por rituais antigos ou guardiões monstruosos em terra firme, mas sim uma passagem sutil, escondida na banalidade do cotidiano. Uma entrada que se abria para a escuridão e o desconhecido. A atmosfera, antes sufocante pelo brilho enganador do Cassino Lotus, transformou-se em um frio pungente, um peso nos corações que anunciava a proximidade do domínio de Hades. À beira de um rio de águas, turvas e lúgubres, surgiu o barqueiro. Ele era Caronte, o ser ancestral que por milênios incalculáveis guiava as almas dos mortos através do Estige. Sua figura, imponente e melancólica, exalava a essência da resignação. Seus olhos, vazios de vida,
avaliavam os recém-chegados não com curiosidade, mas com uma expectativa gélida. Para ele, cada passageiro era apenas mais uma sombra, um tributo inevitável para a travessia. Mas Percy, Annabeth e Grover não eram sombras. Eram seres vivos, invadindo um espaço que não lhes pertencia. O confronto com Caronte não seria uma simples passagem, mas um desafio, uma prova de sua determinação em meio à desolação. O rio Estige não era apenas um curso d'água, era a fronteira final, um espelho dos juramentos mais solenes, das promessas inquebráveis, e para as almas, o caminho sem retorno. Suas águas densas e sombrias carregavam os murmúrios da eternidade, as vozes de incontáveis mortos, um lamento perpétuo que penetrava a alma. Para os vivos, a simples ideia de tocar suas águas podia significar o esquecimento, a perda da identidade, a rendição à escuridão. A negociação com Caronte tornou-se, assim, um ato de desespero e inteligência. Era imperativo convencer o impassível barqueiro de sua urgência, de sua importância, de sua necessidade de cruzar. A tarefa de persuadir aquele que via apenas mortos exigia mais do que meras palavras. Exigia a demonstração de uma vontade inquebrável, de um propósito que transcendesse a morte. Cada olhar, cada palavra trocada com Caronte pesava o destino de sua missão. A ameaça de uma guerra divina iminente e a necessidade de alcançar Hades para provar a inocência de Percy e recuperar o Raio Mestre eram os argumentos silenciosos que pairavam no ar. A determinação dos três jovens, a urgência em seus corações, era o que eles tinham a oferecer em troca de uma passagem que poucos vivos já haviam ousado buscar. A travessia do Estige não era apenas um percurso físico, era uma jornada simbólica, um mergulho no abismo da própria existência, um ponto sem retorno que os levaria ao coração do domínio de Hades. Conquistar a permissão de Caronte significava superar a primeira e talvez mais fundamental barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos, um passo crucial que selaria seu destino na busca pela verdade. Após a travessia sombria e a barganha com Caronte, o trio de semideuses adentrava ainda mais o gélido e pavoroso domínio de Hades. A escuridão era quase palpável, e o ar denso carregava o peso de 1000 almas perdidas. O silêncio, ocasionalmente quebrado por sussurros distantes, era mais aterrorizante do que qualquer clamor. Mas a verdadeira barreira, o último guardião antes dos portões do Palácio Sombrio, jazia à frente. Cérbero, o lendário cão de 3 cabeças, o implacável sentinela do mundo inferior. Sua mera presença era uma manifestação do perigo absoluto, uma criatura de pesadelo, cujos rugidos, mesmo silenciosos naquele momento, ressoavam na mente dos jovens heróis. As 3 cabeças, de Cérbero, cada uma com olhos vermelhos incandescentes, varriam o ambiente, seu olfato aguçado capaz de detectar a menor presença intrusa. Seus dentes, afiados como estacas, prometiam um destino terrível a qualquer um tolo o suficiente para tentar burlar sua vigilância. O pânico poderia facilmente ter dominado Percy e Grover, mas Annabeth Chase, a filha de Atena, era feita de uma fibra diferente. Em meio ao terror paralisante, sua mente estratégica trabalhava com uma clareza notável. A inteligência, uma das marcas mais distintas dos filhos de Atena, brilhou naquele momento crucial. Com uma coragem que desafiava sua pouca idade, Annabeth percebeu que a força bruta seria inútil contra tal criatura. Era preciso mais do que lâminas ou poderes elementais. Era necessário ludibriar o guardião. De alguma forma, talvez em um ato de desespero ou de pura genialidade, ela conjurou uma bola, um objeto tão mundano em contraste com a grandiosidade sombria do submundo. Mas era precisamente sua simplicidade que a tornava genial. Annabeth lançou a bola, e para a surpresa de todos, as 3 cabeças de Cérbero instintivamente voltaram sua atenção para o brinquedo. A natureza canina da criatura, mesmo em sua forma monstruosa, foi sua fraqueza explorada. As cabeças começaram a brigar por ela, uma confusão de rosnados e latidos que, por um instante, transformou o terror em uma cena quase bizarra. Aquela distração, momentânea mas decisiva, abriu uma fresta de oportunidade. Percy, Grover,
e Annabeth, agindo com a sincronia de quem já havia enfrentado inúmeros perigos juntos, aproveitaram o caos. Com passos rápidos e corações pulsando descontroladamente, eles passaram furtivamente pelo imenso cão, que estava muito absorvido em sua nova diversão, para notar sua passagem. A astúcia de Annabeth não apenas salvou o trio de um confronto fatal, mas também reafirmou o papel vital de sua inteligência em missões que exigiam mais do que apenas força bruta. Eles haviam superado mais um obstáculo intransponível, um passo mais perto do coração do mundo inferior e de seu encontro com Hades. Por entre as planícies estéreis e os rios de fogo e lágrimas, erguia-se a silhueta imponente do Palácio de Hades, uma estrutura colossal de obsidiana escura, cujas torres perfuravam o teto do vasto abismo, adornada com crânios e gárgulas medonhas. Suas portas, maciças e forjadas em metais sombrios, pareciam sugar a própria esperança, anunciando a chegada ao lar do monarca dos mortos. Ali, entre corredores lúgubres e salões de eco cavernoso, o ar era pesado, com a presença de séculos de almas e julgamentos. Percy, Annabeth e Grover, com corações batendo descompassados, foram conduzidos ao salão principal, onde a essência da escuridão parecia se concentrar. Na escuridão opressora do Palácio de Hades, a tensão pairava como uma névoa densa e gélida. Percy Jackson, o jovem semideus, estava diante do Senhor do Submundo, um ser de poder imensurável e temperamento sombrio. Hades, com sua voz que reverberava como o eco de séculos, não hesitou em lançar sua própria acusação. Seu elmo das trevas, o símbolo de seu domínio e invisibilidade, também havia sido roubado, e aos olhos do Deus, Percy era o provável culpado, arrastado para um abismo de desconfiança e perigo. Foi então, nesse vértice de acusações divinas, que a verdade começou a se desvelar com uma brutalidade chocante. A mochila que Ares, o deus da guerra, tão convenientemente havia concedido a Percy em troca de um favor, agora carregava o peso de uma revelação devastadora. Com hesitação, ou talvez um pressentimento que roía sua alma, Percy desatou os fechos do artefato, e ali, ante seus olhos e os de um estupefato Hades, jaziam não apenas o raio mestre de Zeus, a arma de poder incomparável que poderia incendiar o Olimpo, mas também o elmo das trevas, o artefato sagrado de Hades, símbolo de seu poder e domínio. A visão desses dois símbolos de poder divino, ambos roubados e agora inexplicavelmente em sua posse, desvendou a cortina de fumaça que obscurecia a verdadeira natureza da missão. A manipulação de Ares, tecida com astúcia e malícia, tornou-se dolorosamente clara. Não se tratava apenas de uma busca por um ladrão, mas de uma orquestração ardilosa, meticulosamente planejada para desencadear o caos. Ares havia posicionado Percy como o peão central em seu tabuleiro de xadrez cósmico, plantando as provas incriminatórias para que a guerra entre os deuses mais poderosos, Zeus, Poseidon e Hades, se tornasse inevitável. O deus da guerra, um ser que prospera no caos e na destruição, ansiava pelo conflito total, uma conflagração que lhe traria glória e poder incalculáveis, banhando o mundo em sangue e desespero. O destino dos reinos, mortal e divino, pendia por um fio tênue. A revelação na escuridão do submundo não apenas inocentou Percy das acusações de Hades e, por extensão, de Zeus, mas expôs um perigo ainda maior, a malevolência calculista de um olímpico que não hesitaria em sacrificar o mundo em seu altar de ambição. Ali, na presença do Deus da Morte, Percy Jackson compreendeu a extensão da perfídia e a imensa responsabilidade que recaía sobre seus jovens ombros. A busca pela verdade havia terminado, mas a verdadeira batalha contra um Deus sedento por guerra e as consequências de sua intriga estava apenas começando. No coração sombrio do submundo, diante do Senhor dos Mortos, a verdade emerge, mais chocante e ardilosa do que qualquer espectro ou guardião infernal. A mochila, tão inocentemente entregue por Ares, o deus da guerra, revela seu conteúdo profano. Não apenas o raio mestre de Zeus, a arma de poder incalculável que quase precipitou o Olimpo em ruínas, mas também o elmo das trevas, a coroa roubada do próprio Hades. A revelação é um golpe, não apenas para Percy,
mas para a própria compreensão de quem é o verdadeiro arquiteto da discórdia. Como um véu denso se desfaz na mente de um mortal, Percy Jackson, o jovem semideus, é atingido pela compreensão glacial. Não era Hades o algoz, não era um capricho cego do destino, era a manipulação fria e calculista de Ares. O deus da guerra, um ser sedento por conflito, havia arquitetado cada passo, cada engano, desde o encontro em uma lanchonete de beira de estrada até a entrega da fatídica mochila. Sua intenção, agora clara como as águas cristalinas dos oceanos, era singular e terrivelmente ambiciosa: instigar uma guerra total entre os deuses, Zeus contra Hades, Poseidon arrastado para o turbilhão, e no caos generalizado, Ares vislumbrava seu palco de glória e poder, onde seu domínio seria inquestionável e seu lucro imenso. Aquele que se apresenta como um aliado temporário, que oferece transporte e um presente enganoso, é, na verdade, o mestre por trás da cortina, movendo os semideuses e até os próprios deuses como meros peões em seu tabuleiro de conflito. A percepção do ardil de Ares não é apenas um choque, é uma epifania que redefine a missão de Percy. O inimigo não é mais uma força anônima ou uma acusação injusta, mas uma entidade divina, tangível e malévola, que brinca com o destino do mundo para satisfazer sua sede insaciável por destruição. A gravidade da situação se intensifica. A guerra não é uma ameaça distante, é um plano em execução, orquestrado por um dos próprios olimpianos. A ingenuidade de Percy, sua crença na justiça, é estilhaçada pela brutalidade da verdade divina. Ele é um instrumento involuntário na trama de um deus, carregando as provas de sua própria suposta culpa, enquanto o verdadeiro culpado ri nas sombras. O peso dessa revelação recai sobre os ombros do jovem semideus. Ele foi usado, manipulado, transformado em um bode expiatório, em um jogo de poder celestial. E agora, com a verdade exposta, não há mais como recuar. O caminho à frente é um confronto inevitável, não apenas para provar sua inocência, mas para desmascarar e deter o Deus que se deleita na desgraça. Diante do Senhor do Submundo, o jovem semideus Percy Jackson, com o raio mestre de Zeus, agora em suas mãos e a verdade sobre a conspiração revelada, toma uma decisão de gravidade monumental. Ele se recusa a entregar a arma forjada pelo poder primordial a Hades, compreendendo que o deus do submundo, embora roubado, não era o instigador principal da discórdia. O verdadeiro arquiteto, por trás da tentativa de guerra entre os deuses, o manipulador que se beneficiava do caos e da desconfiança, era Ares, o próprio deus da guerra. A percepção do engano e da injustiça que recaíra sobre ele e sobre Hades, instigada por um deus sedento por conflito, inflama uma coragem sem precedentes no coração do jovem herói. Percy, agora consciente da manipulação traiçoeira, decide que o tempo da passividade e da fuga havia terminado. Ele não se curvaria à vontade de Hades, nem permitiria que Ares se safasse impune de seus esquemas nefastos. A única forma de restaurar a ordem e provar sua inocência era confrontar o deus da guerra diretamente, numa demonstração de força e retidão que ecoaria pelos salões do Olimpo e pelos confins do mundo inferior. O campo de batalha para este embate decisivo seria uma praia, um local onde o poder de Percy, filho de Poseidon, poderia ser plenamente manifestado. Ares, arrogante e confiante em sua divindade e experiência milenar em combate, subestima o jovem semideus. A luta que se seguiu não foi apenas um confronto de força bruta, mas um choque de vontades e de destinos. O deus da guerra, empunhando sua lança flamejante e escudo, atacou com a fúria de 1000 batalhas, buscando aniquilar Percy. No entanto, na beira da água salgada, Percy Jackson encontrou uma fonte de poder até então inexplorada. A cada onda que beijava a areia, a cada gota de orvalho marinho, sua conexão com Poseidon se fortalecia. As águas do oceano, suas aliadas naturais, respondiam ao seu comando, curando suas feridas, amplificando sua força e confundindo o deus da guerra. Ares, acostumado à supremacia divina, viu-se surpreendido pela resiliência e astúcia de um mero mortal com sangue divino.
A batalha intensa culminou em um golpe devastador. Percy, com um misto de destreza e poder elemental, conseguiu ferir o deus da guerra. Não era uma vitória fácil, mas uma conquista forjada na coragem e na determinação de um herói que se recusava a ser um peão em jogos de poder. Humilhado diante de um semideus, Ares foi forçado a recuar, sua aura de invencibilidade quebrada. Com sua derrota, o deus da guerra foi coagido a retirar a maldição que havia lançado sobre Percy e, mais importante, a prometer a devolução do Elmo das Trevas a Hades. A crise iminente, que ameaçava arrastar o mundo a uma guerra divina, começava a se dissipar, não pela força bruta, mas pela ousadia de um jovem herói. A verdade desvelada impôs um fardo pesado sobre os ombros de Percy Jackson. A manipulação de Ares, o deus da guerra, para instigar um conflito cataclísmico entre os deuses olímpicos. Com o raio mestre e o elmo de Hades descobertos na mochila que o próprio Ares lhe entregara, injustiça ardeu no peito do jovem semideus. Não havia mais margem para hesitação. A única via para provar sua inocência e impedir a guerra era um confronto direto com o instigador divino. Assim, a decisão foi tomada. Percy desafiaria o próprio deus da guerra em uma praia, um palco improvável para tal embate. A areia molhada, beijada pelas ondas do Pacífico, tornou-se o campo de batalha. Ares, personificação da brutalidade e do caos, empunhava sua espada flamejante, emanando uma aura de poder e arrogância que buscava esmagar o espírito de Percy. Para o deus, aquilo era um mero jogo, uma lição a um semideus insolente. Mas em Percy, a raiva justa por sua mãe, pela honra e pela paz, atiçava uma chama de coragem que rivalizava com o brilho da lâmina divina. A luta irrompeu com a fúria de 1000 batalhas. Ares atacava com golpes avassaladores, cada movimento carregado com a maestria de eras de conflito, testando os limites da contracorrente e da resistência do jovem herói. Era um embate desigual, a experiência divina contra a determinação inabalável. No entanto, a maré da batalha estava destinada a virar. Com os pés firmes na borda do oceano, Percy sentiu um chamado primordial, uma força que pulsava em suas veias, conectando-o à vasta imensidão azul. Ali, em seu elemento, a água respondeu ao comando silencioso de seu herdeiro. As ondas se ergueram, a areia endureceu, e a água, antes um mero cenário, transformou-se em uma extensão poderosa de sua vontade. Com essa recém-descoberta e formidável conexão, Percy começou a repelir os ataques de Ares com uma força elemental. A água o circundava, protegendo-o como um escudo fluente e atacando o deus da guerra com jatos poderosos, ondas que desequilibravam e correntes que tentavam contê-lo. A surpresa e a fúria se misturavam nos olhos de Ares. Ele não esperava tal domínio de um semideus. O deus da guerra, acostumado à carnificina, enfrentava agora um inimigo que usava a própria natureza como arma contra ele. No clímax da contenda, impulsionado por uma torrente de poder aquático, Percy conseguiu desarmar Ares, culminando em uma humilhante derrota para o Olímpico. A dignidade de um deus foi estraçalhada na areia. Com o deus da guerra subjugado, Percy ergueu a voz, imbuída da autoridade de sua vitória. Ares, compelido pela vergonha e pelas antigas leis que regem o panteão, foi forçado a retirar a maldição que lançara sobre o jovem semideus e a prometer a imediata devolução do elmo das trevas de Hades. Assim, a vitória na praia não foi apenas um triunfo pessoal, mas um passo crucial para restaurar o frágil equilíbrio entre os reinos divinos. O embate, enfim, silenciara. Naquela praia, sob os céus turvos da manipulação divina, o deus da guerra, Ares, jazia humilhado. Não apenas derrotado em combate por um mero semideus de 12 anos, mas despojado de sua autoridade, de sua aura de invencibilidade. Aquele que incitava conflitos e prosperava no caos fora desarmado não por outro deus, mas por aquele que ele próprio tentara subverter. Percy Jackson, o jovem herói, agora elevava-se sobre o deus caído, seu corpo ainda reverberando com a força do oceano, a determinação em seus olhos mais afiada do que qualquer lâmina. A humilhação de Ares era palpável, um peso invisível mas esmagador, que o forçava a cumprir sua parte no acordo forçado. Sem a glória da vitória, sem a fúria que o movia,
Ares foi compelido a retirar sua maldição sobre Percy, uma concessão amarga para um deus acostumado a impor sua vontade. E não bastava isso. O semideus, com a clareza forjada na batalha, o forçou a uma promessa solene: a devolução do elmo das trevas, a cobiçada coroa de Hades. Este ato não era apenas uma troca de artefatos, era a restauração de um equilíbrio precário, a desconstrução de uma conspiração meticulosamente arquitetada para incitar uma guerra cataclísmica entre os próprios deuses. O destino do Olimpo e do mundo mortal dependia de cada passo de Percy. Com o raio mestre de Zeus, a arma de poder incomparável agora seguro em suas mãos, e o elmo de Hades recuperado, Percy Jackson estava pronto para a etapa final de sua odisseia. A cada batida de seu coração, a urgência se intensificava, o prazo se esgotava, e a ameaça de uma guerra total entre as divindades permanecia iminente. A jornada o levara através de perigos inomináveis, confrontos com monstros e armadilhas divinas, mas o desafio supremo ainda o aguardava: a audiência com Zeus no Monte Olimpo. O peso dos reinos agora repousava sobre seus ombros, e cada fibra de seu ser ansiava por cumprir sua missão, por provar sua inocência e restaurar a ordem no cosmos. O palco estava montado para o ato final. Com o raio mestre em mãos, o peso do mundo parecia recair sobre os ombros de um jovem semideus. A jornada através de uma América repleta de perigos culminava, não em um antigo templo, mas no coração de uma metrópole moderna. Nova York, um labirinto de concreto e aço, guardava um segredo divino, um portal para o reino dos céus, acessível através de uma construção que se eleva acima de todas as outras. O Empire State Building não era meramente um arranha-céu, era o véu entre o ordinário e o extraordinário, a entrada para o Monte Olimpo. O elevador, que para os mortais comuns conduzia a andares de escritórios e mirantes turísticos, se transformava em uma ascensão mística, uma chave especial, um comando secreto, e a máquina de metal e cabos transfigurava-se em um transporte para um reino de esplendor inimaginável. Ao atravessar o umbral, o que se revelava não era um mero andar superior, mas um mundo à parte, flutuando sobre as nuvens. O ar, antes denso da poluição urbana, tornava-se cristalino, impregnado com a fragrância de ambrosia e néctar. A luz, 1000 vezes mais brilhante que a do sol mortal, banhava vastos jardins suspensos, palácios de mármore branco e ouro que se estendiam por milhas em todas as direções. Estátuas colossais de deuses e heróis adornavam cada esquina, e a própria arquitetura parecia respirar, pulsando com o poder de Eras. No centro desse paraíso celestial, erguia-se o Salão do Trono, onde os 12 olimpianos se reuniam. E ali, aguardando, estava Zeus, o rei dos deuses, senhor do céu, seu semblante imponente e tempestuoso, refletindo a fúria e a desconfiança que haviam impulsionado toda aquela odisseia. O silêncio era pesado, quebrado apenas pela reverberação distante dos trovões que pareciam ecoar a própria presença do deus. Com passos firmes, mas o coração martelando a um ritmo mortal, Percy Jackson, o filho de Poseidon, aproximou-se do trono fulgurante. O artefato mais poderoso do universo, o raio mestre roubado, reluzia em suas mãos. O ato da entrega foi mais que uma restituição, foi uma declaração, uma súplica silenciosa por inocência. Zeus, com um olhar que poderia lançar raios sem a necessidade de uma arma, aceitou seu cetro de poder. A tensão no ar era palpável. O objeto retornara ao seu legítimo dono. A guerra que ameaçava dilacerar o cosmos fora evitada por um fio. Contudo, o semblante do Deus do céu não se suavizou completamente. Seus olhos ainda guardavam uma faísca de desconfiança, uma dúvida persistente sobre a real natureza dos eventos. O raio mestre estava de volta, mas a verdade completa ainda pairava como uma névoa, aguardando o momento de sua revelação. A missão primária estava cumprida, mas a sombra de uma conspiração maior pairava sobre os reinos divinos e mortais. No idílico refúgio do acampamento meio-sangue, sob o manto estrelado de uma noite que prometia paz, a verdade se desvelaria em sua forma mais cruel.
O herói recém-proclamado, Percy Jackson, mal havia sentido o alívio de sua missão concluída quando a traição ergueu sua face mais inesperada. Não foi um monstro das profundezas ou um deus furioso, mas sim um companheiro, um mentor, alguém em quem confiava profundamente. Luke Castellan, o admirado filho de Hermes. Em um acampamento noturno, onde a camaradagem deveria reinar, Luke lançou sua confissão com a amargura de anos de ressentimento. Seu discurso era um eco sombrio da desilusão, uma acusação pungente contra os deuses do Olimpo, que, em sua visão, negligenciavam seus filhos e os manipulavam como meros peões em seus jogos divinos. A voz de Luke, outrora um guia, agora ressoava com a lealdade a um mestre mais antigo e temível, Cronos, o senhor dos titãs, aquele que fora o verdadeiro mentor por trás do roubo do raio de Zeus e do elmo de Hades, era, afinal, um dos seus. A confissão não foi o único golpe. Em um ato de perfídia final, Luke desferiu um ataque traiçoeiro, libertando uma criatura das profundezas do Tártaro, uma escorpião manticora, cujo veneno mortal visava selar o destino de Percy. A picada, dolorosa e quase fatal, foi um lembrete visceral da fragilidade da confiança e da crueldade que pode habitar mesmo nos corações mais próximos. Contudo, a jornada de Percy já o havia temperado. Ferido, mas não quebrado, ele resistiu ao veneno, à traição e à iminente escuridão que se espreitava. A vida para o jovem semideus jamais seria a mesma. A ilusão de um mundo dividido entre mortais e mitos agora se fundia em uma tapeçaria complexa, onde o perigo espreitava a cada sombra e a lealdade era uma moeda frágil. Ao fim de sua primeira grande odisseia, a escolha de Percy de retornar à sua mãe, de tentar a normalidade da 7ª série, era um ato de coragem em si. Ele compreendia que seu destino estava irrevogavelmente ligado ao mundo dos deuses, dos monstros e das intrigas cósmicas. A revelação de Luke não era um fim, mas um presságio, um vislumbre do conflito maior que se gestava, onde a antiga guerra entre deuses e titãs ameaçava irromper novamente, colocando-o no centro de tudo. Assim, encerra-se o primeiro capítulo desta epopeia, e a lição mais sombria, e talvez a mais crucial, emerge das sombras da traição, que os inimigos mais perigosos nem sempre se manifestam com garras e escamas, mas muitas vezes com um sorriso familiar e promessas quebradas. A verdadeira sabedoria reside em discernir a lealdade genuína daquela que se esconde sob o véu da amargura e do ressentimento, pois é no coração da confiança que reside o potencial para a mais profunda das feridas. A jornada do autoconhecimento, por vezes, revela mais sobre o mundo exterior e os perigos que ele contém.